Olá, vim falar sobre a nova minissérie da Netflix que se chama Made, que retrata muito bem não só o aspecto da violência doméstica, mas o do conflito familiar, de relações difíceis e que muitas vezes as pessoas vão vivendo e não param para se perguntar o porquê aquelas relações acontecem. Eu já adianto que o meu vídeo contém spoiler e provavelmente quem já sofreu violência doméstica ao assistir a série pode ser que tenha gatilho. Então fica o meu alerta. Vamos lá! A minissérie retrata o dilema que uma moça enfrenta ao se ver dependente do marido, cuidando de uma filha e sofrendo violência doméstica. E a minissérie trata todo o dilema dessa moça para conseguir uma certa autonomia, tanto psicológica, quanto financeira, quanto até social, para conseguir se livrar daquele agressor e conseguir cuidar da sua filha, encerrando um ciclo de violência que é demonstrado durante a série. O que eu vi de ponto alto na série é que por mais que a gente ainda fale muito de violência doméstica, por mais que seja muito mais divulgada as formas de abuso, existe uma confusão mental muito grande e ela é muito bem retratada na série sobre: será que é abuso mesmo? Será que eu estou sofrendo uma violência ou será que não? Porque, por exemplo, não é porque você não levou uma porrada na cara que não exista uma forma velada de violência e que você não esteja se relacionando com alguém que é um agressor. A Lei 11.340, lá de 2006, que a gente está falando de Lei Maria da Penha, ele elenca 5 formas de violência. Violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. Então, quem sofre o abuso muitas vezes não percebe essa evolução da agressão. E a minissérie retrata muito bem isso. Então, assim, achei louvável, achei sensível. E é por isso que eu disse agora há pouco que para quem já sofreu agressão, pode ser que tenha gatilho. Porque a minissérie mostra muito bem os flashes, os lapsos de memória e de confusão no meio daquela relação que existe, que possui alguns picos de muito legal e outros picos assim de buraco que engole tanto a agredida quanto o agressor. Vou fazer um parêntese aqui, eu não estou justificando o comportamento dele e a gente vai conversar um pouco também sobre isso, ok? Assim, a minissérie vale a pena porque só o aprendizado, que essa confusão, essa agressão sutil, velada, marota, que muitas vezes acontece, a minissérie retrata muito bem. Então acho que só isso já vale você parar o seu tempinho para assistir. A temporada possui 10 capítulos, eu acredito que em 6 daria para contar a história tranquilo, mas mesmo assim eu achei que valeu muito a pena. Achei bonita, achei sensível e fica a dica só por esse ponto até então. Um outro ponto que a minissérie abordou com extrema maestria, só que isso não foi falado durante a minissérie, é sobre a codependência. A mãe da personagem principal é uma louca e ela se comporta como uma criança a série inteira. Então a Alex, desde muito nova, teve a responsabilidade, teve o encargo de sempre salvar a mãe. E aí, quando você vai reparar e você vai analisar a relação da Alex com o pai da filha dela, é a mesma relação. Você passa a ser salvadora de gente ruim, de gente viciada, de gente com problema, e passa a achar que essa confusão e que esse salvamento, de fato, é um encargo que te compete. E é por isso que tanta gente se prende em relações muito ruins, porque a pessoa acha que ela precisa salvar o outro e que a função dela na vida é dar alegria, é dar suporte para a confusão do outro. E é exatamente o que a Alex faz quando ela sabota
uma oportunidade de relacionamento saudável lá com o Nate, acho que é Nate, né? O motivo que ela não consegue estabelecer uma relação saudável com um cara saudável, então ela se sabota. Por quê? Ela precisa daquela confusão, porque ela acha que aquele jogo, que aquela, sabe, aquela disputa, aquela conquista, que aquilo é amor, e na verdade não é. Então, assim, esse ponto pra mim na minissérie eu achei assim fantástico. Só que eu acho que pouca gente reparou isso por lá. Pra quem já viveu alguma relação ruim, assim, confusa, ou pra quem acha que é salvadora de alguém, eu recomendo muito forte o conteúdo da Cláudia Ricken aqui no YouTube. O canal dela é sensacional. E tem também a Ariana Schlesser. Vou marcar um vídeo dela aqui, vamos marcar o vídeo das duas, que fica fácil para vocês encontrarem. Okay. Eu vi algumas críticas sobre a demora da Alex, que é a personagem principal, em se afastar do agressor. Agora vocês me respondam para quem já viu a minissérie. Quem, no lugar da Alex, não tentaria e não voltaria? Ela não tinha uma independência econômica, ela não tinha uma independência e uma segurança psíquica, e ela também não tinha uma rede de apoio em termos sociais, porque ela chega a contar para pessoas mais próximas que ela era agredida e as pessoas se compadecem do agressor. Existe uma personalidade que sempre que vocês virem algum vídeo dele no YouTube, vale a pena assistir, e eu me lembrei muito dele ao assistir a série, que é o Jordan Peterson. Ele explica, e ele tem uma série de teorias falando sobre relações humanas, e que eu concordo sinceramente com todas, que o casamento ele serve para você ter estabilidade. E que a estabilidade ela faz muito bem para todo mundo que consegue tê-la. E quando a gente tem essas relações conflituosas demais, essa dopamina, esse excesso essa descarga hormonal, que muita gente gosta, com a relação estável, essa descarga ela vai passar. E à medida que você fica um pouquinho mais velho, você entende que isso é bom, que essa rotina, que essa previsibilidade é muito boa. E que a criança precisa disso. Então a minissérie retrata muito bem os fracassos amorosos da mãe da Alex, que é a personagem principal. E para Alex crescer vendo a mãe sexualizar demais as relações dela em busca de amor, em busca de aprovação, acaba que aquilo era familiar para ela, aquela confusão, aquela instabilidade é familiar para Alex, assim como essa instabilidade muitas vezes é familiar para quem já sofreu um abuso. É por isso que quem sofreu um abuso tem uma percepção distorcida de realidade. E eu falo isso com o maior amor da face da terra. Graças a Deus eu tenho um caso muito especial para contar de uma moça que eu consegui ajudar e que eu consegui mostrar para ela que se relacionar não precisa ser ruim. Você não precisa se matar de malhar. Você não precisa gostar de usar um short curto, um top, e ter que sair tampada porque você não pode mostrar o seu corpo cheio de hematoma, cheio de roxo. Você pode sair na rua conseguindo que as pessoas te deem um abraço. Eu tô citando um caso antes da pandemia, tá, gente? Você pode sair e você pode receber um abraço sem que as pessoas percebam que se ela encostar em você, você vai ter roxo. Isso é muito triste, isso é muito indigno. E quem se submete a essas relações conflituosas, muitas vezes normaliza isso. Ah, é a forma dele me amar. Existe um outro ponto. Quem vive uma relação com um agressor ou quem vive uma relação com alguém inseguro, o agressor normalmente se sente seguro colocando uma espécie de véu em cima do seu brilho, de vamos dizer assim, uma coberta, não é nem um véu, porque se fosse um véu talvez até passasse uma fresta de luz, de esperança,
mas normalmente o agressor detona isso. Então é como se ele pegasse uma coberta e te enrolasse num buraco negro e quisesse que você ficasse só lá dentro, para ele se sentir bem. Essas relações conflituosas, por exemplo, quando a pessoa tem um problema, vou dar um exemplo. Acabou a tinta dessa caneta. Qual é o problema? Acabar a tinta. Qual a solução? Comprar uma tinta. Quando você tem uma relação com um agressor, o ponto do agressor vai ser como você é burra, como você deixou acabar a tinta, ou mulheres também que agridem. Você é um pamonha, você não sabe comprar uma tinta de caneta, você não resolve o problema, você agride a pessoa. E para quem vive sempre em alto e baixo, isso é familiar. E aí a pessoa acaba se acostumando com essa gangorra. Não existe essa previsibilidade que o Jordan Peterson fala que é saudável tanto para as relações quanto para o fruto dessas relações, que são as crianças. E é por isso que é tão prejudicial a série retratar as mudanças constantes de endereço, tanto da Alex quanto da filha dela desde mais nova. Porque a cada fracasso amoroso, essa mãe da personagem principal, ela trocava de parceiro. A mãe da Alex, pelo que a gente vê na minissérie, ela é uma pessoa viciada em relações. Então, por exemplo, eu não sei nem falar para vocês quantos foram os parceiros que ela comentou durante a série. Então, é uma pessoa que não se fixa, que não consegue ter uma constância nas suas relações. E isso aqui, gente, eu estou dizendo isso não é como uma crítica, eu não estou colocando num pedestal, analisando todo mundo, não. Quando a gente para analisar, essa catarse que a gente faz enquanto você assiste uma série, ela serve para você também. Então, assim, é muito positivo você analisar e você perceber que essa previsibilidade é muito boa. E o dia que você entende isso, o seu espírito se engrandece. Porque quando essa descarga de dopamina passa e que talvez o tédio chegue numa relação, você vai entender que essa previsibilidade é muito boa. E que dá para ter uma relação estável sem precisar se fortalecer dessa descarga de dopamina. Entendeu? Trazendo a minissérie para o direito, um ponto que eu vejo que acontece muito em quem tem relação, quem sofre relação abusiva, é o dilema da guarda. É o cara que vira para você e fala que vai tomar o que você tem de mais precioso na vida, que é seu filho. E aí toda mulher desespera, porque ela acha que porque ela está numa situação de dependência econômica, isso vai fazer com que um juiz dê uma guarda para outra pessoa. Atualmente, a mulher que está em casa cuidando de filho e que não está produzindo uma renda no mercado de trabalho, ela acha que ela tem um valor social inferior a uma que trabalha e que produz. Só que olha que grande balela. Essa mulher que está em casa, ela está tomando conta, ela está cuidando exatamente do que não tem preço e que tem um valor inestimável. Então essa pessoa, ela não deveria estar se sentindo inferior por fazer essa escolha de cuidar da casa. Então, assim, como informação é poder, eu vou deixar o número da lei aqui, que fala tanto sobre alienação parental, vou deixar o artigo do ECA aqui, que fala sobre a questão de guarda, porque vai que alguém que esteja passando por uma violência doméstica e que esteja na condição de só cuidar de filho, tenha esse mesmo receio com relação à guarda, de perder a guarda do tesouro, do bem mais precioso por uma questão financeira. Então eu já te adianto, por esse motivo você não perde. A gente vem de uma sociedade em que para um juiz tirar a guarda de uma mãe tem que haver nos autos elementos assim muito robustos de prejuízo para a criança caso aquela mãe cuide dela. Então, assim, pelo ponto financeiro, não é que essa guarda é definida, ok? E para finalizar o vídeo, acho que o ponto alto da minissérie é mostrar que com toda a dificuldade, com toda a sensibilidade e com toda a coragem que uma mãe solteira, eu não gosto desse termo, mas eu vou utilizar porque acho que cabe aqui.
mais difícil que seja para uma mãe solteira, sem uma rede de apoio confiável, sair de uma relação de violência doméstica, eu achei importante que a minissérie abordou a volta por cima que ela conseguiu dar, não sem esforço, com muito choro, muita madrugada trabalhando, mas que é possível, não é rápido, não é fácil, mas que é possível que você se restabeleça, que você se integre, que você se reintegre psiquicamente, para depois você conseguir se restabelecer socialmente e financeiramente. Eu achei assim brilhante a minissérie abordar isso. Eu achei a minissérie extremamente rica, achei que valia uma análise melhor. Depois me contem o que vocês acharam tanto da minissérie quanto a análise nos comentários. E se inscreva no canal, dê sua opinião. É muito legal essa interação por aqui, tá? Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.